Agora, falando um pouquinho sobre a especulação também, a ala mais bolsonarista do PL tem se preocupado um pouco com essas operações, né, que vão tomando conta cada vez mais do entorno do presidente Jair Bolsonaro, justamente pela possibilidade dele ser detido ou preso daqui a algum tempo, porque a gente tem visto o negócio se fechar ao redor do nome dele com os novos fatos que vão aparecendo e principalmente com esses documentos que vocês estavam mencionando aqui. Mas o PL tem chamado isso de perseguição política. Vocês entendem que hoje o partido seja vítima de uma perseguição política por conta da operação da Polícia Federal, Fábio Piperno? Bom, vamos separar algumas coisas. Primeiro, quem tem que comprovar se há elementos para uma prisão é a Justiça. Se a Justiça não fez isso até agora, isso me leva a imaginar que muito provavelmente ela não conseguiu até aqui encontrar esses elementos comprobatórios. Isso é uma coisa. Em relação à perseguição, esse tipo de argumento também faz parte do jogo. Ok, né? O meu partido tem pessoas no alvo, então eu estou sendo perseguido. Isso qualquer político, qualquer partido político no mundo faz. Normal. Agora, as investigações acontecem porque há coisas, por exemplo, como essas imagens que o país todo assistiu estarrecido nos últimos dias. Então é óbvio que você tem uma evidência como essa, isso provoca uma necessidade de investigação. Que foi, Dávila? Concordo com o Piperno. Tá certo o que ele está dizendo assim. Quem tem que punir é a Justiça. Se a Justiça não tiver devidas provas concretas contra o presidente e colocá-lo na cadeia, é perseguição política. E ao ser perseguição política, é um fortalecimento do bolsonarismo e não enfraquecimento. Este é o ponto fundamental. Tem que tomar cuidado para, na ausência de evidência, você criar uma narrativa para imprisionar alguém. E isto é, sim, perseguição política. Não há como dizer que não é. Então, é muito importante a Justiça agir de maneira imparcial e não de uma forma inquisitória, porque isso seria muito ruim para a política, para a democracia e para o Estado Democrático de Direito. Que foi, Gustavo Segré? Eu fico pensando, estarrecido foi quando a gente participou das auditivas da delação premiada de Antônio Palocci, por exemplo. E aí, depois de muito tempo, parece que nada disso aconteceu. Então, estamos muito acostumados, Piperno, a ver desse tipo de vídeos e manifestações que depois devem ser investigadas. Ninguém está compactuando com nenhum delito, fica muito claro isso. Tem delito, então tem que ser culpado a pessoa que participou e deve ser sentenciada do jeito que for. Mas a prisão... Mas você enxerga a perseguição política, Segré? Eu enxergo um causal de coisas que levam a pensar isso. Da mesma forma, isso é normal. O político defender causal, que está sendo perseguido... Causal. Ah, causal. Causal. Uma coisa que causa... desculpa... Tá. Não. Eu pensei que talvez pudesse ser alguma outra expressão. Não. Mas ok, entendi. Uma causa que possa levar a isso. Por quê? Na época da Lava Jato era lawfare. Todo era lawfare. Era uma invenção do jornalismo que tinha colocado a Justiça na pressão de ter que tomar alguma providência. Agora, do outro lado, não vai utilizar o mesmo lado, o mesmo termo, mas vai colocar, está sendo perseguido. A perseguição se observa quando você nota que, sem nenhuma base jurídica, alguém está sendo, por exemplo, detido. Se tem base jurídica, não tem. O que motivaria uma detenção de alguma pessoa? Interferência na investigação, risco de fuga ou comprometimento da mesma investigação. Ou uma sentença que deveria ser, segundo a nova interpretação do STF, somente na última instância. Lembrando que, graças a isso, por exemplo, várias pessoas corruptas saíram da prisão. Então, por quê? Porque não tinha uma sentença confirmatória na última instância. Nessa situação, só tem um pequeno detalhe. Está sendo investigado pelo STF, que é a última instância. Então aí já não sei como jogaria um pedido de prisão, porque não tem uma sentença em primeira, uma confirmação eventual em segunda, uma ratificação no STJ e uma ratificação final pelo STF. Por motivo dessa interpretação diferenciada do STF, muita gente com sentença está livre ou está com prisão domiciliar. Então aí sim a dúvida seria: como alguém que é corrupto com várias sentenças não está preso e o presidente, por uma investigação, estou me referindo ao Bolsonaro, se iria preso? E aí
teria argumento para mostrar que está sendo uma perseguição política. Não, foi, só um Fábio exemplo para o chegar que ele faz uma pergunta sobre o que poderia acontecer, a quem recorrer caso você seja condenado pelo STF. Então, por exemplo, nessa semana, o ministro Toffoli adiou a sua decisão sobre um embargo de declaração feito pela defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi condenado pelo STF, aí ele entrou com esse embargo, e esse embargo, então, tem que ser avaliado, né, de novo, pelos membros da Suprema Corte, e aí o Toffoli pediu vistas e pode segurar tudo isso até por 90 dias. Sim, mas aí estamos falando de alguém que está livre. Dificilmente seria se alguém está preso. Porque esse recurso que você está mencionando não é a mesma coisa, e aí tem a relatividade da liberdade. Uma coisa é você pedir um recurso estando preso e outra coisa é pedir um recurso estando livre. A urgência não é a mesma.